Olá, somos a equipe 2 e hoje vamos apresentar mais um podcast. E o tema de hoje é as grandes navegações e as reformas religiosas. Fernanda, conte-nos sobre a reforma religiosa. Quando falamos das reformas religiosas, já vem na nossa cabeça a reforma luterana e entre outras. Mas como começou esses movimentos? E quais as características de cada uma? Vem comigo que eu te explico de uma maneira muito simples. O processo das reformas religiosas começou no século XIV, com a insatisfação frente à Igreja Católica Apostólica Romana. Tal insatisfação diz respeito aos abusos dessas igrejas à frente. Com a excessiva acumulação de bens pela igreja, a grande preocupação material desta é a luxúria, que parte dos seus sacerdotes viviam. Somando-se a isto, existia o próprio processo de formação da burguesia comercial, que era condenada pelos padres por usuário ou lucro. Causou descontentamento por parte dessa classe emergente. Além disso, os reis também não estavam satisfeitos com as interferências dos papas nas questões políticas condizentes com a realeza. Vamos falar um pouco sobre a reforma luterana. O sacerdote alemão Martin Lutero, entre 1483 a 1546, foi o primeiro a pôr de forma mais elaborada contra a igreja. Ele fixa 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, questionando as posturas tomadas pela igreja. Nessas teses, Lutero condenava principalmente a venda de indulgências e o culto às imagens devido a essas teses. Foi excomungado pelo Papa. Agora, reformas calvinistas. João Calvino, 1509-1564, entre os primeiros adeptos das ideias de Martin Lutero, mas como o tempo começou a defender que a salvação venha pelo trabalho, justo e honesto, e que enriquecimento era apenas uma graça divina. Não podemos ser condenados, mas sim que era uma predestinação divina, e que não podia ser feita para mudar isso. Como esses pensamentos, Calvino acabava atraindo muitos comerciantes e banqueiros. Reformas anglicana. Na primeira metade do século XVI, o rei Henrique VIII, 1509 a 1547, foram aliados do Papa, fundando a nova igreja. Devido à negação do Papa a seu pedido de divórcio, esse rompimento teve a adesão de alto clero inglês e do parlamento. E além disso, esse rompimento também foi causado pelo fato da Igreja Católica ter a posse da grande parte da terra inglesa, o que gerava a cobiça da nobreza inglesa, aliando-se a isso. Mas a contra-reforma, como que aconteceu? Vamos falar um pouco sobre a contra-reforma. Frente aos movimentos de ruptura contra a Igreja Católica, esta primeiramente começou com um processo de perseguição, que não teve grandes frutos. Diante a isso, começou-se a reconhecer a ruptura protestante, e justamente a isso começou um movimento de moralização e reorganização estrutural da Igreja Católica. Entre essas medidas, destacam-se a criação da Ordem dos Jesuítas, fundada em 1534, pelo militar espanhol Ignacio de Loyola. Os jesuítas consideravam-se soldados da igreja, possuindo uma estrutura militar, que tinha por função combater o avanço protestante com as armas do espírito, através da catequização e da conversão ao catolicismo. Também temos o Concílio de Trento. Em 1545, o Papa Paulo III convocou reuniões entre católicos, realizadas inicialmente na cidade de Trento. Esse apresentou ao final de 18 anos um conjunto de decisões para garantir unidades católicas e disciplinas eclesiásticas, e reafirmando o dogma católico. E também temos a Inquisição. O Tribunal da Inquisição foi criado em 1231, mas com o tempo foram reduzidos as suas atividades.
mas com o avanço do protestantismo, eles foram reativando em meados do século XVI. Também temos o Concílio de Trento. Em 1545, o Papa Paulo III convocou reuniões entre católicos realizadas inicialmente na cidade de Trento. Esse apresentou ao final de 18 anos um conjunto de decisões para garantir unidade católica e disciplina eclesiástica, e reafirmando o dogma católico. Agora também temos a Inquisição. O Tribunal da Inquisição foi criado em 1231, mas com o tempo foram reduzindo suas atividades. Mas com o avanço do protestantismo, eles foram reativando em meados do século XVI. Entre suas atividades foram criada lista de livros proibidos e julgaram os que discordavam da Igreja Católica. E para fechar nosso podcast de hoje, o nosso bônus de conhecimento é as grandes navegações. As grandes navegações é a expressão mais usada para se falar da exploração do Oceano Atlântico, feita de maneira pioneira por Portugal ao longo do século XV e XVI. O pioneirismo português foi resultado das condições políticas, comerciais e geográficas específicas. Com o tempo, outros países da Europa, como Espanha, também se lançaram à exploração do Oceano Atlântico. O resultado das grandes navegações foi o descobrimento de uma série de locais pelos portugueses, como Açores e Madeiras. Esse processo resultou também na chegada dos europeus no continente americano em 1492. Em 1500, os portugueses chegaram no Brasil e deram início à colonização americana-portuguesa. E esse foi o nosso podcast. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado à Companhia SESI e até o próximo podcast.